Mas se nós aplicarmos as nossas vidas hoje, quantas coisas das nossas vidas que nós dizíamos ou diríamos, jamais farei, e que um dia nós já estávamos lá fazendo também. Quando nós achamos que somos intocáveis, inclusive em relação a Deus, a glória de Deus está longe de nós. Peguemos o exemplo de Isaías. Quando Isaías enxerga onde ele está, Isaías capítulo 6, que ele percebe o que está acontecendo, ele diz, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo Deus entronizado. O que acontece com Isaías? Eu vou morrer. Ele diz, eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo impuro, e eu estou vendo Deus, eu tenho certeza, eu vou morrer. Quando João está na ilha de Patmos, e ele tem a visão daquele homem de pé, com seu cabelo branco, com os seus olhos como chamas, ele no meio dos 7 castiçais, a voz como sendo de uma cachoeira, reluzente, ele percebe que ele está vendo quem? Ele está vendo Jesus glorificado. O que ele faz? Ele desmaia, ele cai para frente, ele desmaia. O meu ponto aqui é o seguinte, é que quanto mais perto eu estou de Deus, mais medo eu tenho da santidade de Deus. E quanto mais longe eu estou de Deus, menos me interessa a santidade na minha vida. Se eu estou achando que está tudo bem, olha, cuidado, hein? Cuidado para que você não seja o próximo a levar um grande tombo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me envergonho de quem eu sou. Quanto mais próximo eu estou da santidade, mais patente, mais claro, mais óbvio fica a minha pecaminosidade. Eu sou um pecador, mas eu não gosto de sê-lo. Eu sou um pecador, mas eu não quero admitir que sou. Então eu vivo um mundo de ilusão. Então eu vivo um tempo na minha vida em que eu vou me convencendo que as coisas erradas não são tão erradas assim, e vou me convencendo, Deus é gracioso. O pastor Josmar estava falando que em 99 ele quase se tornou pastor lá na igreja do setor oeste. Em 2000, por falta de Jonismar, não tem tu? Vai tu mesmo, Queria o Jonismar, não tem? Vai você mesmo. Aí me jogaram lá. A igreja do setor oeste naquele tempo tinha 5 pastores. Em um ano ficou só a pastora Ruth. Jonismar não pôde ir. Então vai esse aqui mesmo. Me colocaram lá. O que faz com que eu tenha agora em 2025, 25 anos como pastor. Qual que é o problema de ter 25 anos como pastor? É que eu não posso dizer que a geração de crente que eu estou pastoreando não foi resultado do meu caráter como pastor. Alguém que eu possa ter apresentado, eu não sei se isso aconteceu, mas ali no meu primeiro ano, a criancinha nasceu, eu vou apresentar aqui para Deus, essa pessoa já pode ser pai, já pode ser mãe agora. Ou seja, o meu ministério, o seu também, lamento de dizer isso, de vocês também, já tem muito tempo para dizer o seguinte: nós somos responsáveis pela igreja de hoje. Essa igreja que pensa que tudo é graça, essa igreja que pensa que tudo é brincadeira, essa igreja que, olha, que tempo era aquele que a gente dizia, os irmãos só vêm para a igreja para buscar a bênção. Eles ainda vinham na igreja, Jonismar, e a gente criticava eles. Eles vinham buscar as bênçãos. Você só quer a bênção de Deus. Eles ainda se interessavam por Deus. O resultado foi que a minha geração de pastor, ela construiu uma geração de crentes que pensa que a ira de Deus não é para ela. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus nunca vai usar uma régua diferente da que já tenha usado, senão ele não é justo. Deus é refém do seu caráter. Deus não pode fazer uma coisa diferente de quem ele é. Deus pode mentir? Não,
porque não há mentira em Deus. Deus pode ser injusto? Não, porque Deus é justo. Se Deus deixar de ser justo, acaba inclusive o padrão de justiça do mundo. Deus precisa ser justo. E Deus disse, haverá, e o livro de Joel nos fala disso, haverá o dia do conserto, haverá o dia de nós acertarmos as nossas contas. Capítulo 3 de Joel é um chamado para as nações, inclusive as nações como a Síria e Babilônia, que vão ser usadas pelo próprio Deus para corrigir Israel e todas as outras nações, mas também a minha geração e a sua geração, a nossa geração de crente, todos nós um dia seremos chamados a acertar as contas com Deus. Capítulo 3 de Joel, qual é o assunto? Vale de Josafá, vale da decisão, vale do Armagedon, todas as coisas dizendo o seguinte: se Deus é Deus, ninguém vai deixar de acertar a conta com Ele. Porque se Deus, em qualquer momento da história, se Ele tiver punido alguém, Ele não pode deixar de punir essa geração. Porque senão Ele foi um Deus lá e outro Deus aqui. Alguém vai dizer, mas agora tem Jesus e muda tudo? De fato, meu irmão, Jesus nos trouxe uma graça que o apóstolo Paulo gastou livros e livros e livros para tentar explicar. Agora, Paulo teve experiências profundas de arrebatamento, de comunhão com Deus, que fez com que ele entendesse a graça de uma maneira que talvez eu não entenda e que talvez nós não entendamos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O próprio Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que morreu pelos meus pecados, a palavra do Senhor diz que o mesmo Jesus Cristo vai voltar e vai voltar para julgar. Veio como um cordeiro, não abriu a boca para reivindicar a sua deidade no momento em que era torturado, pressionado ou crucificado. Ficou calado. Mas ele não volta mais como um cordeiro. Às vezes nós construímos um Jesus que está tudo bom para ele, não está tudo beleza. Não, esse Jesus que volta, ele volta montado num cavalo branco. Tem busca a igreja, ok, mas na volta dele, ele volta cavalgando. E ele volta liderando um exército. Ele não vem para outra coisa, senão para implementar o reino de Deus, e o reino de Deus depende de justiça. Senão não é o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque, dito isso, quando eu releio o versículo que nós lemos, Joel capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte, perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel, um livreto que você lê o quê? 15 minutos para ler Joel de ponta a ponta? 10 minutos? 3 capítulozinhos? Eu vou dizer, de 5 a 10 minutos, você não gasta mais do que isso. Entretanto, é um dos livros mais conhecidos. Por quê? Porque ele é, embora curto, tremendamente aprofundado no seu assunto, traz uma escatologia, uma teologia dos últimos tempos extraordinária, e é um grande esboço escatológico. Tanto é verdade que em Atos capítulo 2, quando o sermão de Pedro é proferido, a igreja foi, os irmãos ali, aqueles discípulos foram batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que naquele momento, o lugar onde eles estavam se tornou o centro de Jerusalém. E ora que era a época de Pentecostes. Todos os judeus estavam ali olhando para o templo. De repente, diz aí Atos, capítulo 1 e 2, né, nesse contexto aí, diz que no momento em que eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, a multidão afluiu para aquele lugar, todo mundo correu para aquele lugar, porque de repente tinha homens falando línguas de todo lugar do mundo.
E eles queriam saber o que está acontecendo. Uns dizendo, é um milagre, outros dizendo, estão bêbados. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, diz, prestem atenção, homens, varões, judeus. O que está acontecendo aqui é aquilo que Joel disse que iria acontecer. E o que Joel disse que iria acontecer? Bom, Joel capítulo 2 diz, venham, porque nós vamos ter que acertar as contas. Quando você lê o capítulo 1, você vê o contexto imediato de Joel. Joel está observando uma devastação, um enxame, uma nuvem de gafanhotos, literalmente comeu tudo que Israel tinha plantado. E eles não tinham açaí com 2 S, né? Pão de açúcar, Carrefour, estou tentando lembrar o nome do outro aqui, Atacadão. Eles não tinham isso não. Quer dizer o seguinte, se esse ano o gafanhoto comeu tudo, nós não temos o que comer. Nós vamos ter que esperar outro ciclo de seca, outro ciclo de plantação, para depois ver, daqui 1 ano, se nós vamos ter o que comer. Esse ano não tem. Tudo foi consumido. O capítulo 1 de Joel é, todos chorem. O sacerdote chore, porque não há, preste atenção, não há suprimento para fazer adoração a Deus no templo. Não tinha animal para ser morto, não tinha grão para ser tostado, não tinha vinho para ser derramado como libação. Eles não tinham matéria-prima para adorar a Deus, tamanha era a destruição que esses gafanhotos fizeram naquele tempo. Chorem os sacerdotes. Diz mais, moças que estão felizes porque casaram, saem das suas núpcias e chorem, porque vocês não vão ter o que comer. Plantadores, lavradores, e era tudo que se fazia ali, ou seja, trabalhadores, chorem porque vocês não têm nem comida nem emprego. Tudo foi destruído, tudo foi destruído. E Deus disse, vocês viram o que essa nuvem de gafanhoto fez? Pois é, isso aí não é fichinha, perto do que eu vou fazer, porque eu vou mandar uma outra nuvem. E aí ele começa a narrar, aqui no final do capítulo 1 e no começo do capítulo 2, esse exército. E aí ele está falando dos assírios, dos babilônios, eles também vão vir e vão devorar tudo que vocês têm. E de fato vieram irmãos, e acabaram com tudo. Jerusalém, quando caiu os seus muros, Jerusalém estava morrendo de fome, literalmente, as pessoas morriam de fome. Destruiu tudo. E apesar disso, Deus diz, vocês são 100% culpados. Mas eu estou tocando a trombeta para reunir todos vocês, porque eu tenho algo para dizer. Vocês são 100% culpados. Mas se a jovem chorar e se arrepender, mas se o trabalhador colocar a boca no pó e se arrepender de quem ele é, capítulo 2 diz, chorem os ministros entre o pórtico e o altar, ou seja, lá no lugar que só os sacerdotes poderiam entrar. Se os líderes espirituais se arrependerem, se os jovens se arrependerem, se os anciãos se arrependerem, e ele vai se todos aqueles grupos que foram citados, um por um, ele vai chamando de novamente agora. A não ser um 5 dos ébrios. Os ébrios não são chamados de volta. Mas esses culpados, se eles entenderem a sua culpa, Deus vai voltar atrás, por assim dizer. E Deus vai deixar uma bênção onde deveria ser a maldição. Joel 2:8. E acontecerá depois, se você, ou seja, depois desse arrependimento, depois dessa contrição, final do capítulo, os capítulos anteriores, 23, versículos 23, 24, 25, 26 e 27, eu vou restaurar o que o gafanhoto comeu, aquilo que o gafanhoto levou, eu faço de novo.
Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem ainda. Amós diz que se Deus quiser, e Deus vai fazer isso, chamado paradigma de Amós, vai chegar um tempo em que Deus vai abençoar tanto o seu povo, que vai quebrar o ciclo das colheitas. Eu vou estar plantando e vou estar colhendo ao mesmo tempo, porque a bênção é tão grande que Deus não consegue mais esperar 3 meses, 4 meses para cumprir o ciclo, porque quando Deus quer chamar à existência a bênção, Ele chama a bênção de onde ela estiver. Eu vou restaurar o que o gafanhoto levou. Se vocês se arrependerem, eu vou abençoar o que era para ser amaldiçoado. E diz mais, versículo 28, então depois de ter abençoado vocês com as coisas materiais, eu vou derramar o meu espírito sobre todas essas pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. E o tema da nossa unção profética é: arrependam-se e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro entendeu isso e disse: alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço pelo nosso pecado, e é por isso que você está olhando para esses homens, e eles estão falando todo tipo de línguas, porque se cumpriu aqui, povo de Israel, se cumpriu aqui a profecia de Joel. Deus voltou para abençoar o seu povo, e Deus está derramando o Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Então, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esquadrinhe o meu coração. Que o Espírito Santo de Deus ponha uma luz dentro do seu coração, para que nós entendamos quão pecadores nós somos. Você se lembra que no início da minha pregação, a primeira coisa que eu disse é: Israel estava em pecado e não entendia que estava. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós não ouvimos Deus. Agora, se você pedir, e eu tenho pedido tanto isso nos últimos dias na minha vida, que Deus nos mostre quem nós somos, nós vamos perceber que nós somos muito mais pecadores do que gostaríamos de admitir. E vamos perceber que nós não estamos tão perto assim de Deus. E nós vamos perceber que não é porque nós estamos numa igreja que nós somos melhores do que os outros. Se nós estamos na igreja, é porque nós somos os maiores dos pecadores. O que Deus está procurando aqui são homens como aquele publicano. Enquanto o fariseu gritava: Senhor, eu sou um homem que faço os meus jejuns, que entrego os meus dízimos, eu sou um exemplo de... Vou contextualizar, eu sou um exemplo de cristão. E o pecador dizia: eu sou o pior de todos, seja propício a mim, pecador. E o Senhor disse: quem voltou para casa justificado foi o pecador que se arrependeu. Porque Deus, quando encontra um coração quebrantado, um coração arrependido, Ele para prestar atenção nessa vida. Arrependamo-nos para que sejamos cheios do Espírito. Amém? Pastor, eu posso orar com a congregação nessa noite? Meu Senhor, eu quero fazer um exercício durante essa oração juntamente com os meus irmãos nesta noite. O exercício de imaginar Joel olhando para as plantações do seu povo e perceber: tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Mas apesar de estar vendo a destruição, o Senhor inspira Joel para que ele traga uma palavra de esperança. Aleluia. Porque o Senhor não é aquele que pisa no que já foi quebrado, que amassa a cana que já foi quebrada.
a destruição já era pagamento do pecado e da iniquidade daquele povo. Apesar disso, o que o Senhor inspira Joel é para Joel cantar um cântico de esperança, dizendo: meus irmãos, está tudo destruído, mas se nós nos arrependermos, nós vamos receber de Deus o que nós nunca recebemos ainda. E é com isso em mente que eu oro